Uma dúvida de muitas pessoas que estão tendo primeiro contato com a fé cristã e até mesmo de pessoas que estão há anos na igreja. Às vezes existem muitas pessoas que vivem a vida inteira na igreja, mas conhecem muito pouco da Bíblia, conhecem muito pouco da fé cristã. Então, essa é uma dúvida que certamente já passou pela cabeça de muita gente. Por quê? Todos os demais apóstolos morreram martirizados das piores maneiras possíveis e só o apóstolo João foi poupado. Inclusive, aqui no Evangelho de João, que é um evangelho interessante, porque Mateus, Marcos e Lucas são os chamados três evangelhos sinóticos, que são evangelhos parecidos um com o outro, com a diferença de que Mateus escreveu esse evangelho, na verdade assim, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, na verdade, o evangelho é um só. É que ele foi o evangelho segundo quatro evangelistas. No caso, Mateus escreveu o evangelho de Jesus Cristo voltado principalmente para os judeus, enfatizando Jesus como o Messias. Marcos escreveu principalmente para os romanos, enfatizando Jesus como servo. E Lucas escreveu principalmente para os gregos, inclusive colocando tudo em ordem cronológica, enfatizando Jesus como ser humano, o ser humano perfeito, o único ser humano que não pecou. Mas o Evangelho de João foi totalmente diferente. É claro que tem alguns trechos contidos nos outros evangelhos, mas traz Jesus Cristo como Filho de Deus, enfatiza Jesus como Filho de Deus e enfatiza o ministério de Jesus principalmente em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. E João foi testemunha ocular, ele esteve muito próximo de Jesus. Ele, Pedro e Tiago Maior, irmão de João, eles foram os mais chegados, os mais próximos de Jesus. Eles subiram com Jesus até o Monte da Transfiguração e estiveram com Jesus no Getsemane. Então, ou seja, testemunharam mais de perto o sofrimento de Jesus. João esteve mais próximo a Jesus quando ele foi preso, até mesmo espancado, torturado. E foi o único apóstolo que ficou ao pé da cruz. Todos os demais fugiram. Pedro até negou Jesus. Judas se suicidou, né? Porque Judas que tinha traído Jesus e acabou se suicidando. E João foi o único que ficou ao pé da cruz, tanto que Jesus, lá de cima, quase à morte, ele falou para João tomar conta de Maria. Inclusive, muitos interpretam esse texto para defender a canonicidade de Maria, mas não tem nada a ver. Na verdade, Jesus, pela fidelidade de João a Jesus, Jesus estava colocando Maria, João para tomar conta de Maria. O apóstolo João passaria a tomar conta de Maria. E o Evangelho de João, uma coisa interessante do Evangelho de João é que ele foi totalmente escrito em terceira pessoa. João refere-se a si mesmo como um discípulo a quem Jesus amava, tal. E o apóstolo João menciona João, só que o apóstolo João menciona era João Batista. E se você falar no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele menciona João, só que no caso era João Batista, mas a si próprio ele não menciona em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa. Aí no final aqui, somente aqui no Evangelho de João capítulo 21, a partir do versículo 21 até o 25, logo após Jesus fazer as três perguntas para o apóstolo Pedro, né, que Jesus apareceu lá no Mar da Galileia para os discípulos e com peixe lá assado, tudo. Aí eles comeram lá com Jesus e Jesus perguntou para Pedro três vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E logo depois dessa cena,
acontece o seguinte. João 21, a partir do versículo 21. Vendo... não, aqui. A partir do versículo 20, desculpa. João 21, 20. E Pedro, voltando-se, após aquela cena lá, né, do encontro com Jesus lá, Jesus perguntando para Pedro 3 vezes se o amava. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo, João falando sobre si próprio, a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é esse que te há de trair? Ou seja, a intimidade entre João e Jesus era tão grande que Jesus revelou para João, em primeira mão, quem seria o traidor, no caso Judas Iscariotes. Vendo Pedro a este, no caso o apóstolo João, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus dizendo a Pedro: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aí, somente agora, no versículo 24, João se identifica como autor desse livro. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele complementa: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. E por quê? Agora recapitulando aqui. Como foi a morte de todos os outros apóstolos? É claro que precisamos considerar o seguinte. Oficialmente, os apóstolos são só 12. Só que tivemos também Matias, eleito no lugar de Judas Iscariotes, Tiago Justo, irmão carnal de Jesus, e Paulo, o apóstolo Paulo, escolhido pelo próprio Jesus no caminho de Damasco, né, quando era Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. Aí Jesus apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, aí o próprio Jesus comissionou Paulo. E assim, se você prestar atenção no livro de Atos, Jesus aparece corporalmente várias vezes para o apóstolo Paulo. E aqui, como os apóstolos, considerando que houve 15 apóstolos, e se nós incluirmos aqui Matias, Tiago Justo e Paulo, são 15 apóstolos. Como se João não morreu, porque João morreu de velhice, morreu com aproximadamente 95 anos de idade. E João morreu de velhice. Por que os demais apóstolos, né, no caso 15 apóstolos, não morreram de morte morrida, morreram martirizados? Vejamos aqui como os outros apóstolos morreram. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no ano 67. André morreu crucificado numa cruz em forma de X no ano 60. Tomé morreu traspassado por lanças no ano 72. Filipe morreu crucificado e apedrejado no ano 80. Mateus, ele morreu tentando defender Ifigênia na Etiópia. Ou seja, Mateus tinha ido até a Etiópia, provavelmente por causa da dispersão, né? E no ano 72, ele morreu tentando defender Ifigênia na Etiópia. Ele deve ter morrido ao golpe de espada, né? Bartolomeu, que também é Natanael, morreu por esfolamento. E acho que ele levou uma surra e de tanto apanhar morreu. No ano 51. Ou seja, foi um dos primeiros apóstolos a morrer. Tiago Maior. Esse foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Depois de Judas Iscariotes, claro. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer a espada por ordem de Herodes Agripa I no ano 44. Tiago Menor, no caso filho de Alfeu, morreu apedrejado no ano 62. Simão Zelote, que na novela Jesus aparece como irmão de Barrabás, mas acho que não tem nada a ver. Criaram essa história, o autor da novela Jesus criou essa história de que Simão Zelote é irmão de Barrabás, mas acho que não tem nada a ver. Simão Zelote, ou Simão Cananita, como aparece em algumas traduções, morreu cerrado ao meio
crucificado ou queimado na fogueira. Tem gente que diz que ele foi cerrado ao meio, tem gente que diz que ele foi crucificado, e tem gente que diz que ele foi queimado na fogueira. E durante o reinado do imperador Trajano, entre os anos 98 e 117. Judas Tadeu morreu com golpes de lanças, machados e porretes. Ou seja, trucidaram o corpo dele com lanças, machados e porretes, mais ou menos no ano 70. Ou seja, quando destruiu Jerusalém, Judas Tadeu foi morto mais ou menos na época que Jerusalém foi destruído. Judas Iscariotes, né, claro, ele se suicidou por enforcamento no ano 33. Matias, que eleito no lugar de Judas Iscariotes, foi crucificado mais ou menos no ano 80. Tiago Justo, irmão carnal de Jesus, ele morreu apedrejado e a golpe de cajado no ano 62. E o apóstolo Paulo morreu decapitado no ano 67. Então, por que o apóstolo João foi o único a não morrer martirizado? Aliás, ele quase foi martirizado. Tanto que na miniatura deste vídeo você verá uma cena da novela Jesus, onde aparece o imperador Domiciano. Domiciano era filho de Vespasiano e irmão de Tito. Então, primeiro reinou Vespasiano, que foi responsável pela destruição de Jerusalém. Tito, que era filho de Vespasiano, governou logo depois. Aí, depois de Tito, foi Domiciano. E Domiciano voltou a perseguir os cristãos, e entre eles o apóstolo João. E ele condenou o apóstolo João ao caldeirão de óleo fervente. E na miniatura desse vídeo mostra a cena em que o imperador romano Domiciano estava zombando de Jesus, né? João dizendo para Domiciano que Jesus estava sempre com ele. Aí o Domiciano fala, onde? Tirando um sarro. Aí no fim, João não nega, né? Ele tem a oportunidade de negar Jesus, né? Renegar sua fé e se curvar diante de Domiciano. João não aceita. Aí Domiciano condena, decreta, sentencia a morte de João. E aí na novela aparece a cena do Domiciano apontando o polegar para baixo. Aí jogam João no caldeirão de óleo fervente, e Domiciano já está lá comemorando a morte de mais um cristão, dentre tantos. Aí de repente João só levanta, praticamente ileso, dentro do caldeirão de óleo fervente, intacto. Aí Domiciano ficou tão envergonhado, tão atônito, que para evitar que isso se espalhasse, de que essa notícia se espalhasse, como acabaria se espalhando, né? Mas para evitar escândalo, né? Para evitar que a notícia do salvamento de João corresse adiante, né? De que não aconteceu nada com ele, que ele escapou ileso do caldeirão de óleo fervente. Aí João foi despachado, foi exilado na ilha de Patmos. E foi lá na ilha de Patmos que ocorreu o cumprimento da promessa feita pelo próprio Jesus. Vejamos aqui no Apocalipse, capítulo 1. Lerei a partir do versículo 9. Eu, João, aqui no Apocalipse, é o único. É porque nas outras cartas, né, no caso na primeira carta de João, na segunda, na terceira. Na primeira carta de João, ele não se... O apóstolo João, ele não se identifica, né? Ele não traz nenhuma saudação, ele vai direto no assunto e... ou seja, é uma epístola que é mais assim um tratado teológico, porque ele não aparece aqui como epístola. Ele já entra direto no assunto, já encerra aqui com filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas aí na segunda epístola ele se identifica como ancião, e na terceira epístola se identifica como presbítero. Mas no Apocalipse ele se identifica pelo nome mesmo, João, como está aqui no capítulo 1, no versículo 4 ele já se identifica, né? Mas eu quero ler a partir do versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.
Então ele, relembrando, João tinha sido salvo da morte após ter sido condenado ao caldeirão de óleo fervente, e para evitar escândalo, Domiciano mandou para Ilha de Patmos, para ele morrer ali. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, aqui continuando aqui no versículo 10. Ele foi arrebatado no domingo, né? E eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele reconheceu Jesus. Ele apareceu de uma maneira totalmente diferente, mas ele reconheceu Jesus. Vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Mas João reconheceu a voz de Jesus. Apesar dele ter aparecido de uma maneira totalmente diferente e com uma voz muito mais potente, mas João reconheceu a voz de Jesus. E aí ele continua: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aí o livro de Apocalipse vai todo o relato a respeito do final dos tempos, da última batalha de Jesus Cristo, da igreja contra o anticristo e os seguidores dele. Aí quando chega aqui, após o relato dos novos céus, nova terra, aqui no capítulo 22, a partir do versículo 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar, e disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras de profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e Ômega, aí Jesus falando, claro. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós também. E a própria história testifica a respeito disso, de que João foi o único apóstolo a não morrer martirizado, né? Ele foi salvo da morte, tudo, foi exilado na ilha de Patmos, teve a visão, ele reencontrou Jesus, ele viu as últimas coisas, né? Aquilo que nenhum dos outros apóstolos viu. Todos os apóstolos morreram antes disso, mas João viu. João foi testemunha de tudo isso, daquilo que já está acontecendo hoje no mundo e o que ainda acontecerá, inclusive o arrebatamento da igreja. Mas Apocalipse não fala do arrebatamento, mas de uma certa forma fala, porque quando Jesus vem para enfrentar o anticristo e seus seguidores, ele vem junto com a igreja.
A igreja o acompanha na Batalha do Armagedon. E a história testifica o seguinte: ele morreu, o apóstolo João morreu no ano 103, com 94 anos, em Éfeso, na Ásia Menor, ou seja, ele saiu dali de Patmos. João foi liberto, ele foi solto. Não sei se foi pelo próprio Domiciano, se foi pelo imperador seguinte, mas ele foi solto. E ele ainda pregou em Éfeso, ele foi até Éfeso, uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e que tinha recebido uma das cartas do Apocalipse. E Éfeso foi a última igreja do apóstolo João, onde João morreu, que João pastoreou, já com idade bem avançada, e ali em Éfeso ele morreu de idade avançada, com 94 anos, no ano 103. E a própria Wikipédia testifica isso. Como diz aqui, de todos os 12 apóstolos, ou 15, né, se nós contarmos Matias, Tiago, Justo e Paulo, João, o apóstolo amado e filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural em Éfeso no ano 103 d.C., quando tinha 94 anos. Segundo o bispo Polícrates de Éfeso, em 190, atestado por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica, acho que capítulo 5, página 24, uma coisa assim. O apóstolo dormiu em Éfeso, faleceu, no caso. Contudo, conta-se que a tumba estava vazia. Tem esse detalhe aqui. A tumba do apóstolo João estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-lhe uma igreja. Segundo algumas interpretações, João era o apóstolo que Jesus mais amava e que tinha um enorme afeto um pelo outro. Então, aqui, só para ler essa controvérsia aqui. Controvérsias são suscitadas baseadas nos próprios textos bíblicos que afirmam que este discípulo, no caso o João, não passou pela morte, segundo a interpretação de alguns. Com efeito, é possível ler: em verdade vos digo que alguns há que aqui se encontram que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui está mencionando Mateus 16, 28, que eu já li. De outra parte, está também escrito nos Evangelhos. Então Pedro, voltando-se, viu também o que eu ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a esse? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aqui mencionando João, capítulo 21, de 18 a 25. Interpretações teológicas, contudo, resolvem essa dificuldade bíblica, como Jesus afirmando que ele deveria permanecer vivo até a revelação final do cânon bíblico, o Apocalipse, que eu acabei de ler aqui. A partir daí, sua morte ocorreria naturalmente no tempo devido. Ou seja, concluindo que ele não morreu martirizado, ele morreu de morte natural. Enfim, agora, por que do túmulo dele tá vazio? Não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas João, com certeza os discípulos de João, acho que talvez Policarpo entre eles, devem ter enterrado João em outro lugar para que ele não fosse reverenciado como divindade, né? Para que ele não fosse, né? Porque Constantino estava unificando o Império Romano, né? Instituindo o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e a partir disso as práticas pagãs, inclusive adorações aos mortos, adorações a imagens, passaram a ser incluídas nas práticas cristãs. E os apóstolos e os discípulos de João, no caso, perceberam isso e levaram o corpo de João para outro lugar, um lugar secreto, né? Eu penso que aconteceu isso, para que ele não fosse idolatrado, né? Para que ele não fosse tratado como um ídolo. Mas enfim, é isso que eu posso interpretar a respeito do apóstolo João. Se você gostou desse vídeo e acredita que isso pode fortalecer a fé de alguém, que pode aproximar as pessoas ainda mais de Jesus, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. E não se esqueça, o fato de João ter sido poupado, preservado, não ter passado pela morte, é uma das provas de que a igreja sim será arrebatada. Porque, mas por que os apóstolos foram martirizados e a igreja não será martirizada também?
essa talvez seja uma das respostas. Deus abençoe, Deus oriente e até de pesquisa.